Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção A Whiter Shade of Pale, da banda britânica Procol Harum, embora você possa conhecer também qualquer uma das mais de 900 regravações dessa música. Bom, se você gosta de inglês, de música, de Procol Harum, de A Whiter Shade of Pale, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à estreia da sexta temporada da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena. E para essa estreia de sexta temporada, eu trouxe uma música muito bacana, muito pedida e muito diferente também, você já vai saber o porquê, que é A Whiter Shade of Pale, canção da banda britânica Procol Harum, que tem mais de 900 regravações. Então pode ser que você conheça uma outra versão totalmente diferente da versão original da banda Procol Harum, que é a versão que eu coloquei no vídeo, com a canção tocando e a letra da música, mas, enfim, é uma música que fez muito sucesso e ainda faz atualmente muito sucesso, realmente muita gente já pediu essa canção aqui, e você vai ver que a letra dela é muito interessante, uma letra bem diferente da maior parte das letras que a gente costuma ver por aqui. Além da letra, também a instrumentação dela, dessa versão original do Procol Harum, era uma instrumentação bem diferente também para a época, para uma banda mais de rock, digamos assim, que tinha o órgão Hammond. Quem conhece esse som do órgão Hammond, os músicos que estão ligados aí, normalmente o pessoal do jazz conhece bastante esse som, mas enfim, ele foi um instrumento que teve mesmo muita projeção, mas nessa época era uma sonoridade muito pouco comum para bandas de rock, por exemplo, do pop, era realmente mais uma coisa do jazz, então foi algo que marcou muito, que eu acho que ajudou bastante a banda Procol Harum a marcar território e conseguir uma identidade sonora aí nessa época. Como vocês sabem, eu além de English Teacher também sou musicista, então gosto muito de compartilhar com vocês esses dados, esses fatos, que são mais marcantes, digamos assim, musicalmente falando. Bom, não sei se você é novo ou nova aqui no canal, se está começando a acompanhar a série agora ou se já acompanha há bastante tempo, mas fique sabendo que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você se cadastrar e o link está aí embaixo na descrição dessa aula. É o primeiro link na descrição dessa aula, ok? A gente começa pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! Wait! Before we start, não esqueça de deixar o seu like aí nesse vídeo, ok? Aproveita agora, antes da aula começar, já deixa seu like para não esquecer. E também, se você já estiver aí numa situação onde você possa compartilhar essa aula, eu tenho certeza que você conhece alguém que é fã de Procol Harum, de A Whiter Shade of Pale, já compartilhe esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp ou nas suas redes sociais, ok? Já curtiu? Já compartilhou? Então agora sim, vamos à aula. Bem, essa música e essa letra tem muitas curiosidades. Por exemplo, a música, a parte instrumental, você vai reconhecer naquela introdução que ela lembra muito uma peça de Bach. O Gary Brooker, que compôs a música, disse que, na verdade, ele tinha ideia de tocar, quando ele sentou ao piano, ele tinha ideia de tocar essa música de Bach. E aí parece que ele errou alguma coisa e aí soou diferente, ele teve essa ideia para continuar compondo e aí então criou essa introdução do A Whiter Shade of Pale. Já com relação à letra, o Keith Wright, que compôs essa letra, disse que ele gostaria que essa canção soasse, ou que as pessoas sentissem a música, assim como elas veem uma pintura de Dalí, sabe? Com os relógios derretendo. Então, as cores que se usam numa pintura, essa ideia de você tentar pôr em palavras numa canção essa sensação de uma pintura. Então, o que você vai ver nessa letra são muitas referências musicais, referências históricas, referências literárias, e ela não conta uma história linear, como muitas letras que a gente costuma ver aqui na série Aprenda Inglês com Música. E realmente a gente tem referências a coisas bastante importantes aqui nessa letra. Mas também é importante que você saiba disso, ainda que você não queira pesquisar essas referências, para que você não crie uma expectativa de compreender essa letra como uma narrativa, como muitas vezes acontece. Por quê? Quando você olha, por exemplo, uma pintura de Dalí, não tem ali uma história prontinha para você, certo? É
tudo muito diferente, é um pouco chocante para algumas pessoas, você fica se perguntando, nossa, o que é que ele quer dizer com isso, né? Cada pessoa vai ter uma leitura diferente. Então, com essa letra também você vai perceber que ela não tem uma lógica, uma estrutura linear de narrativa, você provavelmente vai ter uma interpretação, outra pessoa vai ter outra interpretação, e talvez até por isso mesmo ela tenha sido uma música de tanto sucesso, com tantos artistas querendo regravá-la, porque cada um tem com certeza uma leitura muito própria do que quer dizer essa canção, ok? Então, dito isso tudo, vamos começar. We skipped the light fandango. Então, fandango é um tipo de dança, ok? E quando você skip, você pula alguma coisa no sentido de deixar de fazer, sabe? Eu vou pular essa parte, eu não vou fazer essa parte. Então, we skipped the light fandango, nós deixamos de dançar o fandango leve, right? The light fandango. Turned cartwheels across the floor. Demos estrelas pelo chão. I was feeling kind of seasick. Eu estava me sentindo meio enjoado ou meio tonto, porque seasick é um enjoo específico daquela ideia do movimento do barco. Sabe quando você vai andar de barco e o barco balança e você fica meio enjoado? É uma mistura de tonteira com enjoo, tá? Então é isso que ele usa aqui. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. A multidão pedia mais. To call out for something, pedir por alguma coisa e pedir em voz alta, because you are calling out, ok? The room was humming harder. Outra frase bem difícil de traduzir, porque humming pode ser traduzido como um zumbido, um zunido. É também uma palavra muito usada para quem canta, quem faz canto. Toda vez que vai fazer um aquecimento, quase sempre tem um humming, que é um som. Então você faz. Isso é um humming. E quando ele diz aqui, the room was humming harder, então a ideia é de que a sala estava zunindo cada vez mais forte, ou seja, cada vez mais alto. A gente pode imaginar o som de muitas pessoas falando ao mesmo tempo e falando cada vez mais alto. Então aquele som da sala ficava cada vez mais intenso. As the ceiling flew away, enquanto o teto voava para longe. When we called out for another drink, ou call out for de novo aqui, hein? Quando nós pedimos por mais um drink, ok? Mais uma bebida, the waiter brought a tray. O garçom trouxe uma bandeja. And so it was that later, so it was. This is such a nice expression. Essa é uma expressão muito bacana. So it was pode ser traduzido como e assim foi. É uma expressão muito comum na literatura. Já na linguagem falada a gente quase não ouve, ok? E nesse caso aqui eu também posso modificar um pouquinho essa tradução e colocar e foi assim que, ok? E foi assim que mais tarde, and so it was that later, as the miller told his tale. As the miller told his tale. Enquanto o moleiro contava sua história. Essa palavra miller, se você estivesse fazendo uma tradução descontextualizada, miller poderia ser a mariposa e também pode ser o moleiro, que é aquela pessoa que trabalha na moagem, tá, de grãos. E existe uma obra muito importante na história da Inglaterra, do escritor Geoffrey Chaucer, que se chama The Canterbury Tales, em português, Os Contos da Cantuária. E são vários contos. Um dos contos desse livro é o Conto do Moleiro, ou a História do Moleiro. Então é um escritor realmente muito importante na literatura britânica e uma questão curiosa é que o próprio Wright, compositor da letra, ele não afirmou essa referência aqui como tendo sido uma referência direta à obra. Numa entrevista, ele até disse que ele não havia lido o livro nessa época, quando ele escreveu essa canção, mas que podia ser que, por ter ouvido falar, essa informação estava ali em algum lugar na mente dele e ele acabou utilizando aqui. Mas você já conseguiu perceber até agora como que a gente não tem uma história linear. A gente tem diversas imagens, diversas cenas, realmente pinturas de situações acontecendo, ok? Então, and so it was that later, e foi assim que, mais tarde, as the miller told his tale, enquanto o moleiro contava sua história, that her face, at first just ghostly, que o rosto dela, a princípio apenas fantasmagórico, turned a whiter shade of pale,
ficou então um tom mais branco, ganhou um tom a mais de palidez. Pale é pálido. A whiter shade of pale vai ser então um tom mais branco, ok? Whiter, tá fazendo o comparativo do white, então um tom mais branco de palidez. She said there is no reason. Ela disse, não há razão nenhuma. And the truth is plain to see. E a verdade é clara de se ver. But I wandered through my playing cards. A gente tem aqui esse verbo to wander, de vagar, de andarilhar por aí. Então, he wandered through his playing cards. Ele ficava ali vagando pelo seu jogo de cartas. Would not let her be one of the 16 Vestal virgins. Não deixaria que ela fosse uma das 16 virgens vestais. Aqui a gente tem uma referência histórica. As vestais na Roma antiga eram sacerdotisas que cultuavam a deusa romana Vesta. Era um sacerdócio exclusivamente feminino, restrito a 6 mulheres que seriam escolhidas entre a idade de 6 e 10 anos, servindo durante 30 anos. Então, would not let her be one of the 16 Vestal virgins who were leaving for the coast, que estavam partindo para o litoral, para a costa. And although my eyes were open, e embora meus olhos estivessem abertos, they might just as well have been closed. Eles bem poderiam estar fechados. And so it was that later, e foi assim que mais tarde, as the miller told his tale, enquanto o moleiro contava sua história, that her face, at first just ghostly, que o rosto dela, a princípio, apenas fantasmagórico, turned a whiter shade of pale. Ficou um tom ainda mais pálido. Muito diferente essa letra, não é verdade? Bom, se você tá gostando dessa aula e ainda não deu o seu like, não esqueça de deixar o seu like aí, compartilhar com seus amigos, compartilha o link dessa aula nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e, claro, se você é um verdadeiro fã ou uma verdadeira fã da série Aprenda Inglês com Música e quer me ajudar a fazer esse projeto, saiba que você pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora. E para isso, basta você adquirir o super pacotão, que são as aulas da primeira e da segunda temporada, que ficam disponíveis para você para download, ou seja, para você acessar offline nos 3 formatos, áudio, vídeo e PDF, ou então você também pode fazer uma doação de qualquer valor pelo PayPal ou pelo PagSeguro. O link está aí embaixo, seja para a compra do super pacotão ou para doação, e eu vou adorar ter você fazendo a série Aprenda Inglês com Música junto comigo, iniciando aí com o pé direito essa 6ª temporada. Vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa com o primeiro verso da canção, que é We skipped the light fandango. Nós pulamos, no sentido de deixamos de dançar, o fandango leve. Então, vamos relembrar aqui esse verbo to skip, tá bem? Que é aquele pular. Em português a gente usa muito isso, pular. Eu pulei alguma coisa, se eu estivesse fazendo uma sequência de exercícios, eu pulei o número 2, porque ele estava difícil, ok? Então, esse não é o to jump, ok? Jump é aquele pulo físico que você dá quando tira os pés do chão, tá? Jump. Mas, quando você pula no sentido de deixar de fazer alguma coisa, you skip something. Então, como é que você diria in English, time to practice, muitas pessoas pulam o café da manhã? Many people skip breakfast, ok? Many people skip breakfast. Na frase que ele diz turned a whiter shade of pale, e aí eu traduzi como ficou um tom mais pálido, mas eu já te expliquei essa questão do whiter shade of pale, right? Vamos só pegar mais alguns detalhes aqui. O primeiro, esse verbo to turn, que ele pode ser traduzido como ficar, mas é um ficar no sentido de virar, ou seja, uma ideia de transformação. Quando a gente diz que her face turned a whiter shade of pale, ele ficou um tom mais pálido, ele não estava um tom mais pálido. Então, houve essa transformação, ok? De uma tonalidade de palidez, digamos assim, para uma outra, tá bem? Uma palavra muito bacana aqui também é essa palavra shade, que é o tom de uma cor. Quando a gente tem ali uma paleta de cores, você tem diferentes tons de azul, different shades of blue,
ok? Recentemente teve um livro que depois virou filme e fez muito sucesso chamado 50 Tons de Cinza. Em inglês, 50 Shades of Grey, ok? Então essas diferentes nuances de cores vão ser shades in English. Então vamos aí trabalhar um pouquinho o seu vocabulário de cores. Como é que você diria? Azul marinho e azul céu são diferentes tons de azul. Ou são tons diferentes de azul. No português, eu tenho essa possibilidade de variação. No inglês, não. Navy blue and sky blue are different shades of blue. Ok? Navy blue and sky blue, sempre a característica antes. Então, se o navy, que é essa ideia de marinha em inglês, é como a marinha, né? Se o navy está caracterizando o azul, ele vem antes, navy blue. Da mesma forma, o azul céu. O céu está caracterizando o azul. Então, sky blue are different shades of blue. E para fechar essa parte 2, a frase onde ele diz "And although my eyes were open, they might just as well have been closed." E embora meus olhos estivessem abertos, eles bem poderiam estar fechados. Essa ideia do eles bem poderiam estar fechados, ou they might just as well have been closed, nos dá aquela ideia de que, na verdade, não fazia diferença. Se a gente trouxer para um exemplo um pouco mais prático, um pouco mais do dia a dia, vamos imaginar que você saiu de casa para ir no cinema, super animado, super animada para ver um filme, e o filme foi muito, muito chato. E aí você pensa, nossa, o filme foi tão chato que eu bem podia ter ficado em casa, não é? Ou seja, não fez muita diferença ter saído para me divertir, porque foi super chato, era melhor ter ficado em casa. Então, como é que você diria isso? O filme foi tão chato, eu bem poderia ter ficado em casa. Lembrando que você vai usar esse just as well. E aí pensa nesse ter ficado em casa. Como é que você estruturaria essa frase? The movie was so boring, I might just as well have stayed home. Ok? I might just as well have stayed home. Uma informação importante é que esse just, ele é opcional. Ele acaba dando uma certa ênfase, mas você poderia dizer também The movie was so boring, I might as well have stayed home. Ok? Uma coisa muito legal que eu gostaria de chamar a sua atenção é que, por exemplo, nessa parte 2, a gente teve no finalzinho algo bem mais challenging, mais desafiador, já com present perfect, com might just as well have stayed home. Então, uma construção já bem mais avançada. Mas nós também tivemos, por exemplo, shades of blue, tons de azul, que é um vocabulário não tão avançado assim. Também essa ideia do skip, que é um erro muito comum. Muita gente falaria, por exemplo, to jump breakfast, pular o café da manhã. Então, mesmo que você esteja começando no inglês agora, é bacana você já saber essa diferença aí entre o jump e o skip, que são traduzidos da mesma forma como pular, mas são ideias e contextos bastante diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo mundo consegue se beneficiar do conteúdo que a gente tem aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, se você está começando, não se preocupe quando aparecer um conteúdo um pouco mais avançado, deixa aquilo para lá, guarda aquela ideia como uma sementinha, que lá para frente você vai regar essa sementinha quando você tiver mais informações para isso, mais vivência mesmo do inglês, mas já está lá plantada a sementinha, tá bem? Você vai poder revisitar esse conteúdo no futuro. E guarda, realmente foca naquilo que está mais acessível para você agora. Então faça anotações, pegue seu caderninho, crie exemplos com coisas que estão dentro aí do seu nível de conforto e de proficiência com o inglês nesse momento, ok? E para quem já está mais avançado, claro, aproveite todo esse conteúdo, também busque fazer frases e criar, manipular isso que você está aprendendo para níveis ainda mais avançados e frases mais complexas. Então é muito bacana você perceber que todo mundo se beneficia da série Aprenda Inglês com Música. Agora, para você que está realmente começando e que pensa, poxa, Milena, eu adoro o seu jeito de ensinar, eu adoro a série Aprenda Inglês com Música, mas eu realmente precisava de uma coisa que começasse do zero para me levar passo a passo aí nos caminhos do inglês, eu tenho para você o curso intensivo de inglês da Teacher Milena. Você não está desamparado. O curso intensivo de inglês da Teacher Milena tem essa metodologia muito leve, divertida, tem muita música no curso, só que ele é um curso totalmente estruturado passo a passo, então as aulas têm uma ordem pedagógica a ser seguida e dentro dessa pedagogia passo a passo você fala inglês desde a primeira aula, você perde o medo do inglês, você treina muito speaking, muito listening e o inglês se torna muito acessível para você. E o mais bacana é que o curso cobre os níveis básico e intermediário em pouquíssimo tempo, caso você
esteja com pressa e possa se dedicar de maneira intensiva, mas também se você quiser fazer o curso num ritmo mais moderado, não há problema nenhum, porque você tem acesso ao curso por 1 ano. Se você quiser saber mais sobre esse curso, tem aí o link na descrição dessa aula. Lá você vai ver todas as informações sobre a proposta e o funcionamento do curso. Tem também depoimentos de alunos do Intensivo de Inglês da Teacher Milena. E eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que não tenham vagas nesse momento, mas sempre tem lá no site um local para você deixar o seu e-mail e entrar na lista de espera. Assim você vai ser avisado assim que tiver uma vaga no Intensivo de Inglês da Teacher Milena. E para aquele outro pessoal já mais avançado, que eu falei que já está aproveitando a série Aprenda Inglês com Música para fazer exemplos super avançados, eu gostaria de convidá-los a conhecer o Teacher Milena Flix, que é o programa de assinatura com aulas baseadas em vídeos autênticos em inglês. É um programa muito bacana, é um programa que ajuda você a continuar expandindo o seu vocabulário, conhecer mais phrasal verbs, referências a coisas em inglês. Enfim, é muito divertido, o conteúdo é bem relevante. E para você ficar conhecendo melhor esse projeto, tem uma aula grátis esperando por você. Então também tem um link aí embaixo na descrição dessa aula. Clica lá, assiste essa aula gratuita do Teacher Milena Flix, me conta o que você achou e se você gostar, já pode fazer sua assinatura hoje mesmo. Vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia. Bom, então a gente começa cantando We Skip the Light Fandango. Cuidado com a pronúncia desse skipped, ok? Porque quando a gente olha essa letra E, muita gente vai ter vontade de pronunciar skipped, skipped. E ela é totalmente muda, totalmente silenciosa, tá? Então, we skip the light fandango. Turned cartwheels cross the floor. A mesma coisa aqui com o turned. Você não vai dizer turned. Essa letra E, pintadinha de cinza, é totalmente silenciosa. Então, turned cartwheels cross the floor. Aqui, nessa terceira frase, a gente tem I was feeling kind of seasick. Kind of, meio que, a gente já viu várias vezes que esse of escreve-se OF, mas o som é de OV. Mas existe uma maneira de dizer esse kind of, bem abreviado, digamos assim, bem compactado, que é kinda. Até muitas vezes por escrito aparece kinda, K-I-N-D-A, de forma informal, tá bom, gente? Você não vai ver esse kinda escrito num papel, numa comunicação oficial. Mas de forma informal, especialmente em letra de música, porque aí já tá tentando te dar uma ideia da pronúncia kinda seasick, ok? I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. Aqui a gente consegue reparar também naquele R mais britânico. Procol Harum é uma banda britânica e a gente consegue ver aqui uma coisa que a gente tem visto, aliás, com vários cantores britânicos, que é o seguinte, o R acaba ficando bem mais britânico do que os T's e os D's. O T e o D muitas vezes vira rarará, por uma questão ali de fluidez, de ligar uma palavra na outra, então algo que não é típico do inglês britânico falado acaba entrando na canção, mas os R's não ficam realmente enrolados. Então ele não diz the crowd called out for more, e sim for more, for more. The crowd called out for more. E se você quiser mais detalhes sobre essa pronúncia do R britânico, dá uma olhadinha na aula da canção The Scientist, da banda Coldplay, que eu expliquei em detalhes sobre esse R britânico. The room was humming harder. Então, de novo, não harder, como seria no inglês americano, mas é claro que você pode cantar assim se quiser, tá? Mas na gravação do Procol Harum, the room was humming harder. As the ceiling flew away. When we called out for another drink. Aqui tá bem interessante os rararãs nesses T's. Então, a gente não tem the waiter brought a tray, que seria bem britânico. A gente tem the waiter brought a tray, porque fica mais ligado mesmo. And so it was. Aqui também ficou bem interessante esse it was, que ficou com rararã no T. And so it was that later, também com rararã, as the miller told his tale, that her face. Aqui é muito interessante esse that her, como esse H, her, não é um fonema forte, ele às vezes acaba sendo suprimido quando você vem de um T, por exemplo, que você pode juntar com rararã. Então a gente tem that her face, ok? That her face, at first just ghostly, turned the whiter shade of
pale. Então, ó, turned, não turned, ok? Turned whiter, rarara, no whiter, shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain as see. Então aqui, and the, plain to, acabou juntando no N, o T do to ficou sem som, ficou plain as see. A gente também já viu em diferentes situações aqui uma palavra terminada com N, seguido de um to, que a gente acabou ignorando o T do to e ficou no, plain as see, não é nu, na hora da frase soa melhor, né? Plain as see, porque ele é um som muito fraco. Quando a gente isola ele, fica difícil de falar sozinho. Mas na hora que ele tá ali no contexto, entre as outras palavras, ele fica bem natural. Plain as see. But I wandered through my playing cards. Então aqui também but I, ok? Wandered through. Cuidado com esse monte de no wandered, porque você não vai falar assim, tá? Wandered. E aí, como termina em D e a próxima palavra já é o through, você também já emenda tudo. Wandered through my playing cards. Would not let her be. De novo aqui, let her. Vamos suprimir esse H. Let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well have been closed. Esse have been, o have é bem rapidinho, tá? Have been closed. Então, they might just as well have been closed. E essa foi, então, a primeira aula da 6ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha gostado. Foi, sem dúvida, uma aula diferente. Achei bacana usar essa canção tão diferente para marcar aí a estreia da 6ª temporada. Conta pra mim o que você achou e, claro, continue mandando as suas sugestões de música. Conta pra mim que música que você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música. Alright? Eu aguardo você na semana que vem para uma aula nova, a segunda aula da 6ª temporada aqui da série Aprenda Inglês com Música. Um grande beijo. See you! And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale.